Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar um instante. Bendito é o nome do Senhor. Como o pastor Evaldo disse aqui na abertura, culto. Ontem foi uma festa maravilhosa. Deus derramou do poder dele naquele lugar. Eu entendo que eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Tanto que sempre depois que eu prego e tenho as mensagens gravadas, eu vou assistir porque é o meu momento de me alimentar. Como eu fui apenas um instrumento, então agora é a hora de eu ouvir também. E aqueles que não puderam estar presentes, dê uma olhadinha lá no YouTube, a mensagem está lá, uma mensagem poderosa da parte de Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Você é muito especial. Não foi por acaso que você tomou seu banho, se vestiu, se perfumou e veio para este lugar. Mas eu quero te dizer que Deus nessa noite, Ele não tem uma palavra de massagem para o seu ego, não. Deus nessa noite, Ele tem uma mensagem poderosa para a sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó. E se você não tiver irmão do seu lado, fala para você mesmo. Se você tiver um irmão do seu lado, você vai dizer, olha para a cara dele e fala assim, ó. Deus tem uma palavra para a sua vida. E se não tiver ninguém do seu lado, você vai olhar para você mesmo e vai falar assim, ó. Deus tem uma palavra para a minha vida. E que nessa noite você e eu possamos estar na dispensação do Senhor. Estarmos atentos à voz de Deus. Porque Deus, Ele está na casa. E quando nós nos colocamos na dispensação do Rei, nós não saímos dali sem nos alimentarmos daquilo que Ele tem para nos dar. E a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Amém ou não amém? Amém. Conecta aí, negócio. Misericórdia. Abra sua Bíblia. Livro de Gênesis. Capítulo de número 6. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro da criação. Capítulo de número 6. Versículo de número 13. Gênesis 6, 13. Aqueles que encontrarem e puderem, coloquem-se de pé em reverência à palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: Então disse Deus a Noé. Repita comigo, a Noé. Disse a quem? A Noé. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Repita comigo, o fim. Fala mais uma vez, o fim. Porque a terra está cheia de violência. Fala comigo, violência. E eis que os desfarei com a terra. Podem se assentar. O título da mensagem de hoje é Dilúvio, um prelúdio do fim. Repita comigo, dilúvio. Fala mais uma vez, dilúvio. Fala mais uma vez para você memorizar, dilúvio. Um prelúdio, fala comigo, um prelúdio do fim. Um prelúdio, repita, do fim. Agora todos juntos, dilúvio, um prelúdio do fim. Toda vez que você vê chovendo, você vai lembrar dessa mensagem.
Quando você olhar ali para fora, ver as primeiras gotas de água, você vai lembrar dessa mensagem. Para parafrasear o texto, abra agora aí em Apocalipse. Vamos do A a Z, do primeiro ao último. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 1. Hoje o pastor foi bom com vocês aí, ó. Ninguém mandou abrir Abacuque, Sonfonias, Zacarias, Malaquias, Ruth, Esther. Se for lá nos profetas menores, misericórdia. Eu já vejo irmão assim, meu Deus! A Bíblia no celular salvou muita gente. Apocalipse 20, versículo 1, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, fala comigo, dragão, a antiga serpente, fala comigo, serpente, que é o diabo, fala diabo, e Satanás, fala Satanás, e amarrou por 1000 anos, até aqui. Essa mensagem, o Senhor falou comigo acerca dela no culto, na quinta-feira, lá no congresso, lá na Igreja Assembleia de Deus. E enquanto o pastor ele tocava no assunto ali sobre Noé e sobre a arca, foi como se eu tivesse tido uma visão daquilo acontecendo, como se eu estivesse ali dentro. Eu tenho uma mente muito fértil, então é fácil de formatar coisas. Meu lado criança, quinta série, ainda é um pouco ativo em mim. Então não é difícil eu vislumbrar algumas coisas e trazer à vida algumas coisas que me é falado. E isso faz parte da meditação, né? Meditarei de dia e de noite na tua lei. Meditarei de dia e de noite, ou seja, na tua palavra. Meditar é diferente de ler. Quando você medita, você está entrando dentro do texto. Quantos aqui já leram algum texto e é como se estivesse ali dentro da história? E quantas vezes você leu e não entendeu nada e estava totalmente desconectado? É porque você apenas leu, você não meditou. Então a Bíblia nós devemos fazer mais do que ler, nós temos que meditar. E enquanto o pastor falava aquilo ali, Deus ia me mostrando outra coisa. E como eu não sou bobo nem nada, não gosto de perder a oportunidade, eu peguei e guardei. Falei, opa, tem uma mensagem aqui. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite. Mas para poder entender essa mensagem, eu vou fazer uma retrospectiva para que facilite o entendimento do texto para vocês que aqui estão. Todos já ouviram falar de Noé? Que Deus se revela a Noé. E ele diz para Noé assim, olha, o pecado da terra está muito grande. Chegou até o meu trono com um cheiro terrível. E eu vou destruir toda a humanidade. E para lavar essa gente ruim, eu vou colocar dilúvio, vou mandar chover. E a Bíblia diz que Noé construiu a arca por 100 anos. E quando fechou o período de 100 anos, Deus mandou que ele entrasse na arca. Mandou todos os animais para a arca. Trancou a arca e começou a chover. E alguns pontos começaram a me chamar a atenção. Porque não choveu apenas um dia. Não choveu 2 dias. Mas 40 dias. E por que 40 dias? E não 39? E não 50? Se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que a Bíblia ela sempre vai trazer exemplos com o número 40. Moisés esteve no monte jejuando por 40 dias, até que o Senhor lhe entregou as tábuas dos 10 mandamentos.
Jesus foi tentado no deserto pelo diabo por 40 dias, enquanto jejuava, enquanto buscava mais intimidade com o Pai. A chuva que desceu na terra foi por 40 dias. E o 40, ele tem a simbologia de purificação. Tanto que o período da Páscoa, o Pessach judeu, ele tem uma duração de 40 dias, que é aquilo que os católicos fazem pós-carnaval, que é o período de quarentena. Quando alguém está enfermo, ele fica de quarentena. Quando alguém contrai um vírus muito forte, para conter esse vírus, eles são colocados em quarentena. Então o 40, ele tem essa responsabilidade, essa incumbência, essa assimilação com a purificação. Deus, ele podia, em uma só palavra, destruir toda a humanidade. Poderia, ele fez o mundo com apenas uma palavra: haja luz, e veio a luz. Parece que quando ele disse assim, haja luz, é como se nós fôssemos apertar aqui na tomada. Thomas Edison errou mais de 900 vezes até conseguir descobrir ali a lâmpada, inventar a lâmpada. Deus já falou assim, haja luz, e pum, houve luz. E viu que era boa luz e fez a divisão de dia e noite. Então para Deus não tem dificuldade. É só ele querer, ele fala assim, haja, faça, aconteça. E nós servimos um Deus que nós achamos que é um Deus humano. O que seria um Deus humano? É um Deus que precisa de explicações para que milagres aconteçam, para que algumas coisas aconteçam. O homem precisa disso, Deus não. O homem precisa de um remédio para ativar o sistema imunológico, para destruir, combater um vírus e curar uma pessoa de um câncer. Sessões de químio, de radioterapia. Deus só fala assim, ó, basta, sai. E todo mal se vai. Deus não precisa de seguir rituais. Ele não precisa de lógica humana para fazer absolutamente nada. Mas ali também vinha um ensinamento sobre períodos, a necessidade da espera, a necessidade de períodos para determinadas coisas acontecerem em nossas vidas. Períodos de plantar, de colher, tempo de esperar a chuva descer e também de esperar a água secar. Porque após 40 dias, a Bíblia diz que eles ficaram mais 2 meses dentro da arca, esperando a água secar. Mas o que me chamou a atenção nessa mensagem não foi nem a chuva por 40 dias e 40 noites. Não. O que me chama a atenção nesta mensagem é um prelúdio do milênio que é narrado por João, quando teve a visão na ilha de Patmos. O apóstolo João, então, ele viu tudo o que aconteceria no mundo até o fim de todo o mal. E João ali, preso na ilha de Patmos, uma de suas visões, que está em Apocalipse capítulo 20, ele tem uma visão do milênio. E essa visão do milênio eu consigo trazê-la para Gênesis, para o dilúvio. A Bíblia diz em Apocalipse, como nós acabamos de ler, que o Senhor vai aprisionar Satanás por 1000 anos e vai lançá-lo no abismo, de modo que ele não tenha mais poder nenhum aqui na terra. Influência nenhuma aqui na terra. E esse período do milênio é conhecido como o milênio de paz, onde Jesus vai descer, vai reinar
com os salvos. E aí não vai ter mais a influência satânica na terra. Os animais voltarão a ser dóceis. O relevo da terra vai ser alterado. E nós viveremos um tempo de paz total. E quando eu vou agora, volto lá para a arca, para o dilúvio. Deus, ele traz então, para dentro de um ambiente fechado, vários animais. Leões, onças, tigres, leopardos, galinhas, codornas, pássaros, coelhos, lebres, gatos, cachorros. E o Senhor trouxe um casal de cada bicho e colocou dentro da arca. O próprio Deus fez isso. Mas o interessante é que dentro da arca não tinha algo que fizesse com que o leão comesse o cabritinho ali. O que não tinha dentro da arca? Influência satânica. Dentro da arca não tinha mais a influência do diabo. O próprio Deus, os anjos, a Bíblia diz que veio um anjo até a arca e fechou a porta por fora, depois que todos estavam ali dentro. E Deus manda então um dilúvio, para que limpasse a terra, purificasse a terra. E agora dentro daquele ambiente não tinha mais influência diabólica. Durante os 2 meses e 40 dias que eles ficaram dentro da arca, não tem briga de marido e mulher. Não tem briga entre irmãos. Não tem briga entre os animais. Não tem um animal se alimentando do outro. O que eles fizeram para comer ali? Não sei. Eu sei que uma coisa não tinha ali dentro: a influência do diabo dentro da arca. Como vai acontecer no milênio de paz? Mas ao contrário do milênio de paz, onde o Senhor vai pegar o diabo e vai lançar no abismo e vai o aprisionar, a ponto de que ele não tenha mais poder para influenciar. Na arca foi o contrário. Aquelas pessoas e aqueles animais estavam separados. O que eu aprendo com isso, pastor? Que toda vez que eu me separo do mundo, o diabo não tem influência em minha vida. Quando eu me separo do mundo, eu entro em uma arca, eu e Deus. O diabo não tem influência sobre a minha vida, sobre o meu casamento. Mas nós temos visto agora pastores se divorciando, casando 2, 3, 4 vezes, procurando argumentos bíblicos para poder fazer o que é errado. Temos visto as pessoas construindo templos e dizendo agora que são igrejas inclusivas. Homossexuais que sabem que é errado, porque a Bíblia diz que é errado. Porque fez Deus o homem e a mulher. Deus não fez Adão e Ivo, Deus fez Adão e Eva. O povo é meio louco, o diabo faz o que quer, e o povo bobo come tudo que o diabo dá. E por quê? Porque não procuraram se separar nesse mundo. O que Deus fez? Deus pegou um povo que tinha ainda um pouco de juízo, separou dentro de uma arca. Ah não, mas a convivência é difícil. Se tiver Deus na casa, não existe convivência difícil. Se o Senhor estiver no barco, não tem convivência difícil. A convivência é difícil quando você permite que Satanás entre na sua vida e faça o que ele bem quer com você, com a sua casa, com a sua família.
Para que convivência é mais difícil do que um leão? Vocês não entenderam? Um leão não vive com outro leão macho. Ele mata. Só tem um macho alfa. Só tem um macho que toma conta de tudo. Imagina ele convivendo com os outros animais. De boa. De boa. Assim como vai acontecer lá no milênio de paz. Deus estava nos mostrando, olha, no milênio de paz, eu vou lançar o diabo no abismo. Mas até que chegue o milênio de paz, você precisa fazer como aconteceu com Noé na arca. Você precisa se separar. Porque se você estiver no meio da multidão, você será varrido do mapa. A Bíblia não fala o nome de um sequer daqueles que morreram. De um, não fala o nome de um. Só diz que morreram todos. O que eu aprendo com isso, pastor? O caminho que eu traço para a minha vida, se não for fundamentado em Cristo, se não for um caminho de separação, purificação e santificação, eu vou morrer e não vou ser ninguém na história. E o que é ser alguém na história? É alguém que é conhecido no céu, é alguém que é conhecido também no inferno, porque a Bíblia diz que Satanás ele conhece aqueles que são separados de Deus. Certa feita, 2 homens foram expulsar um demônio de um endemoniado. E o endemoniado chegou para ele e falou assim: quem você é? Não, nós somos aquele que serve o mesmo Deus de Paulo. Não, eu conheço Paulo. Ou seja, o inferno sabe o nome daqueles que verdadeiramente servem a Deus. Se você é um separado, escolhido de Deus, pode ter certeza que não é você que tem que ter medo do inferno, você tem que ter medo de macumbeiro, medo do que for, mas o inferno tem que olhar para você e baixar a cabeça, tem que temer, porque se não temer, Deus vai jogar por terra. E não tem conversa. Ah, mas eu consigo fazer, pastor, assim, 70% e... Não! Sede santo porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Quanto tempo de chuva? 40 dias. Para poder santificar a terra. 40 dias para purificar a terra. Olha para você ver, um ritual de purificação feito pelo próprio Deus para santificar a terra. Ah, mas eu sou sujo e imundo. Começa a fazer propósito, começa a jejuar, começa a matar essa carne. Ah, mas eu não aguento. Você não aguenta porque você alimenta a carne. Há uma luta constante entre a carne e o espírito. Tem um homem mau, um homem miserável dentro de nós. E se você o alimentar, ele vai vencer. Porque a carne milita contra o espírito. O espírito fala ora, a carne fala dorme. O espírito fala jejua, a carne fala não coma. O espírito fala abençoa e a carne fala assim não xinga, amaldiçoa. A carne, ela milita, ou seja, ela guerreia constantemente contra o espírito. É a carne. Mas nós temos que ser inteligentes e sábios para aprendermos com Cristo. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ah, mas não, se pisar no meu calo, eu sou crente até aqui, ó. Se passar daqui, pisar no meu calo, não sou mais. Não tem isso. Imagina, se Satanás pudesse, conseguisse entrar dentro daquela arca, o que aconteceria?
Já pararam para imaginar? Se a influência satânica entrasse naquela arca, o que aconteceria? Era leão comendo onça, e estava comendo cabrito, e comendo gente, e gente batendo em gente. Por quê? Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O mundo ele vai te oferecer muitas coisas boas e prazerosas, mas que no final vai te levar para o inferno. É essa a função de Satanás. É apenas isso que ele quer. Ele já sabe que ele está condenado. Então ele quer te levar com ele. Sabe aquele amigo seu que não vai para frente? Aquele atrasado? Que só quer te levar para o buraco, só quer te dar conselho ruim? Ele já está lascado, ele quer te levar junto. Ele falou que eu estou lascado. Não, esse cara tem que ir junto comigo. Não dá certo não. Tá doido esse cara? Não. Então para de se guiar por vistas e por boca de pessoas mundanas. É tempo de você se guiar por Cristo. Ah não, mas é pastor que está me dando conselho errado. Sai fora, que não é pastor não. Se não é pastor de ovelha, você é pastor de bode. Se tem pastor que está te ensinando errado, sai fora. A palavra é uma só, ela não muda. É isso aqui, ó, não muda. É imutável. A Bíblia diz, seja maldito todo aquele que mudar uma palavra. Maldito seja. E tem pessoas adaptando o evangelho, a palavra, para o benefício próprio. Está errado. Olha para você ver. 40 dias, 40 noites, chuva, o cacau descendo, água até não pode mais. E depois que cessou a chuva, ela foi parando e parou. Quando sai, água para tudo que é lado. Olhava, era só água, 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 água. E foram 2 meses para poder separar. E olha a perfeição de Deus. A água do mar se misturou com a água da chuva. Ou seja, os rios se misturaram com o mar. Mas como o nosso Deus é perfeito, Ele não faz nada imperfeito. A água ela foi e o mar voltou para o seu lugar, o rio voltou para o seu lugar, os açudes voltaram para o seu lugar. Mas teólogos e cientistas que estudam muito disseram que após esse dilúvio, o relevo da terra foi alterado. Olha que impressionante. Após o dilúvio, o relevo da terra foi alterado. E o que aconteceu? Aconteceu que depois que passou o dilúvio, Noé relaxou. Primeira coisa que Noé foi fazer foi plantar uma vinha. Ai, delícia, vinho. Encheu a cara. E a Bíblia diz que os seus filhos viram a sua nudez. Tão bêbado que ele estava. E naquela época era pecado mortal o filho ver a nudez do pai. Por quê? Porque agora ele abriu a arca, ele não estava mais separado. E ele permitiu agora que Satanás voltasse a influenciar a sua mente, o seu coração, a sua vida. Assim como nos tempos de Noé, vai acontecer no milênio de paz. Passado 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás e os seus demônios serão soltos novamente. E eles vão começar a influenciar, e vai influenciar mais uma multidão. Olha para você ver. Não era para estar tudo perfeito até agora? Deus não varreu tudo com o dilúvio? Por que está como estava antigamente novamente? Por que está do jeito que está? Porque o diabo ele voltou a influenciar a mente das pessoas. Mas nesse segundo dilúvio, entre aspas, que é o milênio de paz, o Senhor Jesus, o próprio Deus, vai derrotar o diabo e vai lançá-lo no lago de fogo, ardendo em enxofre. Muitas vezes nós estamos na presença do Senhor. Estamos vivendo o primeiro amor. Orando, buscando, jejuando, culto
3 horas da manhã, ô glória, estou lá na porta da igreja, 2h30 estou lá. Vamos fazer campanha, o primeiro nome é o do novo convertido. Mas quando passa o primeiro amor, é o momento do relaxamento. É o momento que você abre a porta da sua arca e permite que o diabo comece a influenciar a sua vida. E você desiste. E você abandona o barco. E você se transforma naquilo que você era antes. O maior problema não é você levantar a mão e aceitar Jesus. Esse é um problema grande. Mas o maior problema é você permanecer fiel. Porque a Bíblia diz que aquele que permanecer fiel até o fim, a estes eu darei a coroa da vitória, a coroa da vida. A estes eu darei a vida eterna. Você foi chamado para ser salvo. Você foi chamado para ser separado dessa terra. Você foi chamado para ser uma referência nessa terra. Você foi chamado para ser reconhecido no céu. E para que o inferno tema e trema ao ver quem é Deus na sua vida. É tempo de nós, Igreja de Cristo, estarmos constantemente vigilantes. Estarmos constantemente vigilantes quanto ao dia da vinda de Cristo. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de vir. Portanto, andeis vigilante a todo tempo. Assim diz a palavra de Deus. Não é porque ontem o culto foi uma bênção, Deus derramou fogo, que hoje, agora, eu vou começar a alimentar a minha carne e abandonar o Espírito. Não! Precisa ser continuamente. Jesus, sempre que Deus, que o Senhor, que o Pai o usava, sempre que ele operava milagres, sinais, maravilhas, ele se retirava e ia para o monte. Ao invés de cair nos braços da galera, ele ia se encher mais de Deus. Porque quanto mais de Deus eu me encho, mais de mim eu me esvazio. Não tem como duas pessoas ocuparem o mesmo espaço. Nós aprendemos isso na escola. Não tem como. Não tem como ocupar o mesmo espaço duas pessoas. Ou seja, não tem como eu ser cheio de mim e querer que Deus me use. Não tem como eu ser cheio de mim e querer que o diabo me respeite, que eu tenha autoridade. Não tem como eu ser um sanguinário e querer que o Senhor me use poderosamente. Não tem como. A conta não fecha. Que você, ao sair deste lugar nessa noite, chegue em sua casa, ao colocar a cabeça no travesseiro, comece a lembrar que o tempo de Noé passou, mas era apenas um prelúdio do fim. Era apenas uma visão pequena do final. E que esse fim pode acontecer a qualquer momento. Onde você vai estar? Junto daqueles que reinarão com Cristo? Ou você vai estar junto daqueles que serão lançados no lago de fogo, ardendo em enxofre, com a companhia seleta de Satanás, da besta, do próprio inferno, da morte, do falso profeta, dos crentes meia boca, dos gospel. Onde você quer estar? Porque a sua boca pode até falar onde você quer estar, mas as suas ações vão mostrar onde você vai estar. Se você não se consertar hoje, se você não se posicionar hoje, você vai estar no time do Satanás, você vai estar no time do diabo, no time do inferno, no time da besta, do falso profeta. Mas se você se posicionar hoje, você vai estar no time
da geração eleita, do sacerdócio real, daquele que vai reinar com Cristo para todo sempre. As suas ações definirão o seu resultado e o seu destino. Quantos creem nisso aí? Diga amém. Quantos estão entendendo o recado? Diga amém. É preciso que você olhe para si. Pare de olhar para o outro. Olhe para si. E pense, eu estou na arca ou eu estou tomando chuva? Eu estou separado ou eu estou no mundo? Não tinha como ter umas briguinhas de vez em quando dentro da arca. Não tinha como. Não, vamos matar isso aqui não vai fazer falta não. Não tem isso. Porque todos são importantes no reino. Todos são importantes no reino. Se alguém quis te matar e você fugiu por causa disso, deixa que essa pessoa, Deus vai se ver com Deus. Se alguém quis te matar, libere o perdão e siga. Deixa esse demônio para trás. Se converter, amém. Se não se converter, abandona. Libera o perdão e siga com Cristo. Siga com o Pai. Porque Deus tem uma obra e o Senhor, Ele tem pressa, Ele tem urgência em usar cada um de nós. Nós estamos sempre falando a Deus, apressa-te em me abençoar, como o salmista dizia. Mas não, o Senhor está falando assim, ó, apressa-te em se disponibilizar para eu te usar. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. A seara está pronta para ser ceifada, para ser colhida, mas está faltando trabalhador. Como assim, pastor? Olha aqui para cima, tem 2 violões, um teclado e uma bateria, e só tem um pastor para fazer isso tudo. A seara é grande. Olha um monte de microfone, tem 2 ali, tem mais 2 aqui, tem mais um guardado, 5 microfones. E só tem 2 pastores para poder pregar. E só um para poder louvar. Gente, somos seres humanos. Cansa. O nosso físico chega uma hora que não aguenta. Põe a cabeça no travesseiro. Deixem de ser um pouquinho egoísta. E comece a se doar mais para o reino. Ah, mas eu só sei varrer. Varra para Deus. Entregue o seu melhor para Deus. Ninguém é tão pobre que não possa doar, que não possa dar. E eu não estou falando de dinheiro. Em outras palavras, ninguém é insignificante a ponto de não poder colaborar com nada. Tem pessoa que entra ano e sai ano e não convida uma alma para visitar a igreja, para participar de um culto. Somos quantos aqui? Se cada um trouxesse mais um, quase metade da igreja estaria cheia. E o Senhor conta com vocês. O Senhor conta conosco. O Senhor, Ele deseja levantar novos pastores, novos profetas, levitas, novos instrumentistas, novos missionários, novos diáconos. O Senhor, Ele anseia por isso. Mas nós temos fugido. Temos fugido, porque nós nos julgamos inferiores, porque nós nos julgamos fracos. E aí você começa a não fazer, a não trabalhar mais para Deus. E aí você começa a liberar mais espaço na sua vida para o diabo entrar. Lembra do corpo? Se ele estiver cheio, se a casa estiver cheia, não tem espaço para o diabo entrar. Mas se a casa estiver vazia, ele vai entrar. E vai fazer um salseiro na sua vida. Então que nós possamos olhar para a arca e enxergar
que a arca hoje nada mais é do que nós nos separarmos deste mundo aí fora e não permitirmos que de maneira nenhuma o mundo entre em nós. E eu só consigo fazer isso quando eu permito que o Senhor entre na minha vida e feche o meu coração de fora para dentro, para que o diabo não entre em nós, para que nós não consigamos abrir a porta, ainda que nos dê alguma vontade de fazê-lo, assim como aconteceu com a arca, quando o anjo fechou a porta de fora para dentro. Quando o Senhor fecha a porta, demônio nenhum entra, depressão não entra, doença pode até ferir o seu corpo carnal. E Jesus ele vai nos dizer, lá em João capítulo 6, que a corpo carnal de nada vale. O nosso corpo de nada vale. Ah, mas fiquei doente, de nada vale. Vai morrer, ou vai ficar velho, daqui a pouco está tudo lá embaixo. Estou vendo as mulheres preocupadas na academia, o tempo todo, nossa, tem que se cuidar, tem. Mas tem gente que já ficou doido. É academia de manhã, de tarde, de noite, e é silicone, mexe aqui, corta ali, e arranca daqui, para colocar ali, e vai daqui a pouco 60, 70, 80, 90. E está lá uma pelanca cheia de silicone. E que vai morrer. E que os bichos vão comer, mas o silicone vai ficar lá, porque nem os bichos querem comer aquele trem. Ah, então tem que ser relaxado e relaxada, não. Tem que se cuidar, mas você não tem que viver para isso. Tem gente que vive para isso. Vive para isso, você tem que viver para Cristo. Porque esse corpo aqui, se eu morrer amanhã e for para o céu, glória a Deus. Esse corpo não vai entrar lá, não. Não vai. A sua roupa de marca, o seu carro, não vai entrar. Não vai. Não tem valor nenhum. Isso não sou eu que está dizendo. É o próprio Jesus que disse. Pregando na sinagoga em Cafarnaum, João capítulo 6. Leia lá depois. Não vale de nada. Nada. Que nós possamos nos preocupar em cuidar daquilo que tem valor, daquilo que vai perpetuar eternamente da nossa alma. E perpetuamente, ou ela vai sofrer, ou ela vai viver em glória. Mas isso é o seu corpo carnal que vai decidir o que vai acontecer. As ações que nós fazemos enquanto estamos vivos, com esse corpo aqui, ó, de matéria, que vai decidir, que vai definir o nosso futuro. Que o Senhor possa... que essa palavra possa ter encontrado uma guarita nos corações de vocês. E que essa palavra ela não venha voltar vazia. Que ao chegarmos em nossas casas, que ao sairmos daqui, que venhamos permanecer como aquela família e aqueles animais na arca, fechados, blindados contra o mal. E somente o Senhor é capaz de fazer em nossa vida tudo aquilo que nós achamos que não conseguiremos fazer. Amém? Que Deus abençoe vocês.